Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa da Câmara Municipal de Nova Friburgo e nós vamos iniciar, é claro, com a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Minha gente querida, como presidente do Poder Legislativo, eu vim até você, cidadão friburguense, para dar uma satisfação. A Câmara Municipal continua funcionando, claro que no horário reduzido. Tivemos algumas ações de mudança nos nossos trabalhos. Uma das primeiras que aconteceram foi a redução dos funcionários na casa, principalmente os com mais de 60 anos de idade. Mas a Câmara, no horário de 9 às 13 horas, assim também como a Prefeitura, estará no atendimento para protocolo e atendimento. Esse atendimento está sendo reduzido, mas da mesma forma que você não precisa vir aqui presencialmente, você pode ligar para o número 2524-1700 e fazer a sua reivindicação nesse horário de 9 às 14. São momentos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, não temos dúvida disso, mas a Câmara estará mais uma vez ao lado do cidadão. Por isso eu quero pedir a sua contribuição, que mande por e-mail, via telefone ou via protocolo as suas reivindicações para que nós possamos dar continuidade ao trabalho da Casa Legislativa. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. E vamos ver agora o quadro Fique por Dentro, onde você vai saber um pouco mais das obrigações de cada vereador. O vereador é o político que acompanha o dia a dia das comunidades e, por isso, conhece de perto suas necessidades. Os vereadores representam os cidadãos dos seus municípios. Cada um é representante de uma parcela da população. Eles têm o poder de fazer as leis que atendam aos interesses da comunidade. Também chamada de Câmara de Vereadores, a Câmara Municipal é a sede do Poder Legislativo. A divisão dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, é feita pela Constituição Federal. Além do Poder Legislativo, também existe no município o Poder Executivo, que é exercido pelo prefeito e pelos secretários. Todo país tem uma Constituição, que é um conjunto de leis que estabelecem os direitos e deveres dos cidadãos. Ela também garante a independência do Poder Legislativo Municipal. Isso significa que nenhuma autoridade de qualquer órgão ou poder pode interferir nos trabalhos da Câmara Municipal. A Câmara dos Vereadores exerce importantes funções na sociedade. A função legislativa é a que mais se destaca entre as funções da Câmara. No exercício desta função, o vereador participa da elaboração de leis de interesse do município. São elas leis orgânica, orçamento anual, plano diretor, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e código de obras. Por meio delas, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Cabe também ao vereador dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. Através da função fiscalizadora é possível ter um controle de como o prefeito e os secretários estão administrando o município, utilizando os recursos públicos. A Câmara cumpre esta importante função com auxílio do Tribunal de Contas. Cabe ao vereador acompanhar todas as ações do Executivo, como a realização de obras, compra de material e de equipamentos, contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, entre outros. Os vereadores também podem solicitar que o prefeito ou qualquer secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre seus atos. Caso queira apurar alguma irregularidade, a Câmara pode formar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI. Na função judiciária, a Câmara exerce uma função de processar e julgar o prefeito, quando ele comete alguma irregularidade. Julga também os próprios vereadores que também cometem irregularidades. Todos os anos, os vereadores julgam as contas da prefeitura, decidindo se o prefeito teve uma atuação regular ou irregular na aplicação dos recursos públicos. Anualmente, o prefeito precisa remeter as contas do município para os vereadores apreciarem e, depois do parecer do Tribunal de Contas, voltam para a Câmara para serem votadas. Esta prestação precisa ter todos os gastos e também todo o dinheiro arrecadado durante o ano. A Câmara também exerce função administrativa, organizando os serviços como a composição da mesa diretora, a organização e o funcionamento das comissões. Os vereadores também podem auxiliar o Poder Executivo a administrar o município, fazendo indicações de ações a serem tomadas em favor da população.
Através das indicações, os vereadores podem sugerir a construção de escolas, abertura de estradas, limpeza pública, assistência à saúde, entre outros. Toda a Câmara Municipal precisa ter uma sede. É nela onde os vereadores se reúnem para a discussão e votação dos projetos. O número de vereadores que compõem a Câmara varia de acordo com cada município. Este critério é chamado de proporcionalidade. Depois de eleito, o vereador tem um mandato que dura 4 anos. A legislatura, como é chamada, começa no dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição municipal. O regimento interno disciplina todas as atividades da Câmara. Ele é um documento muito importante para o funcionamento da Câmara, porque define as articulações dos órgãos, a tramitação dos projetos de lei e todas as questões administrativas. Ele é elaborado por um conjunto de vereadores e, para ter validade, precisa ser aprovado no plenário. O regime interno deve estar de acordo com a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica é o conjunto de normas que regem o município. E nela estão definidas as atribuições dos poderes e dos órgãos, bem como os deveres e os direitos dos cidadãos. Esta lei funciona como a Constituição do município. A Câmara Municipal funciona com os seguintes órgãos. A mesa diretora, que dirige a casa e é eleita pelos vereadores. Ela tem a responsabilidade de conduzir os trabalhos legislativos e administrar a Câmara. Ela é composta geralmente pelo presidente, vice-presidente e pelo primeiro e segundo secretário. O plenário reúne todos os vereadores para votar as leis e tomar as decisões importantes. É nele que os vereadores debatem as matérias e os projetos de lei que tramitam na Câmara. Também no plenário, os vereadores autorizam os empréstimos, convênios e julgam as contas do prefeito. Os vereadores se organizam em bancadas que reúnem os partidos com representação na Câmara. Os partidos formam bancadas para articular ações e votar conjuntamente matérias dos seus interesses. Cada bancada tem um líder que a representa. Ele, que é escolhido entre os partidos que compõem a bancada, fala em nome de todos os que representa. As comissões têm como objetivo discutir e elaborar pareceres sobre os projetos em tramitação. Elas podem ser permanentes, que fazem parte da própria estrutura da Câmara, ou temporárias, que são criadas com a finalidade de tratar de um assunto específico com prazo para terminar. A Câmara realiza periodicamente reuniões para a votação de matérias. Elas são chamadas de sessões plenárias. Elas podem ser ordinárias, realizadas nos dias e horas marcados pelo regime interno, extraordinárias, realizadas fora do horário marcado, e especiais, que são realizadas para homenagens e comemorações, e audiências públicas, realizadas com a participação direta da população. Toda Câmara precisa ter um quórum. Ele é o número de vereadores necessário para que uma sessão e uma votação aconteçam. Esse número varia de acordo com o tipo da sessão e a matéria que vai ser votada. A Câmara de Vereadores apresentam proposições. São elas propostas de emenda à Lei Orgânica do município. Nela, o vereador pode criar uma proposta para alterar a Lei Orgânica do município. Ela é votada em 2 turnos e é aprovada por 2/3 dos vereadores da Casa. Os projetos de lei são a proposição que tem por finalidade regular as matérias no município e que precisa ser sancionada pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar projetos de leis complementares, leis ordinárias e leis delegadas. As resoluções são atos que têm efeito apenas no interior da Câmara. Os projetos de resolução tratam de temas como a criação de comissões especiais, elaboração do regimento interno, destituição da mesa ou de qualquer um dos seus membros, concessão de licença a vereadores, entre outros. Eles não necessitam da sanção do prefeito para sua promulgação. Os projetos de decreto legislativo são as normas que podem ser definidas pela Câmara de Vereadores e provocam efeitos externos. Exemplos deste tipo de matéria são as concessões de títulos honoríficos e a aprovação ou rejeição das contas do município. Para entrar em vigor, não tem que passar pela sanção do prefeito. As emendas a projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo são proposições apresentadas pelo vereador, quando ele deseja alterar a forma ou conteúdo da proposição principal, que são projetos de lei, de resolução ou de decreto legislativo. Indicação ao Executivo ou aos vereadores é uma espécie de sugestão por escrito apresentada pelo vereador. Através da indicação, o vereador pode sugerir medidas de interesse público aos poderes competentes, ou também para sugerir a manifestação
de uma ou mais comissões sobre determinado assunto, visando a elaboração de projetos sobre matéria de iniciativa da Câmara. As moções são proposições em que é sugerida a manifestação, apelo, congratulação ou protesto da Câmara sobre determinado assunto. Os requerimentos são instrumentos comuns nos trabalhos legislativos. Através deles, os vereadores podem solicitar providências administrativas e relativas ao regimento interno, bem como obter informações da mesa diretora da Câmara, do prefeito ou de qualquer outra autoridade do Executivo Municipal. O parecer é um pronunciamento da comissão ou da assessoria técnico-legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo. Normalmente é oferecido por escrito pelo relator da matéria. O recurso é a proposição destinada a alterar decisões tomadas por órgãos da Casa, Presidência da Câmara, presidências das comissões, mesa diretora e comissões. Nesse período de quarentena, nossa equipe falou com alguns vereadores pelo WhatsApp. O primeiro a bater papo conosco foi o vereador Cristiano Guenin, do MDB, que começou falando sobre o hospital de campanha que vai ser montado aqui em Nova Friburgo. Olá, amigos da TV Câmara, é sempre um prazer estar aqui junto de vocês, levando informação, esclarecimento, e também a você, Denis, o meu abraço e a oportunidade que a gente tem nesse momento de estar falando sobre alguns temas importantes, e dentre eles essa questão aí do hospital de campanha que está sendo montado ali no SESI do Jardim Ouro Preto, uma medida importante do governo do estado, no sentido de propiciar a população não só de Nova Friburgo como da região, de mais um espaço para cuidar aí de possíveis casos do Covid-19, haja vista nossa cidade já ter aí, se eu não me engano, são 15, né, a última atualização de casos aí de infectados, e infelizmente a gente entra num momento aí crítico. A gente ainda não está nesse momento crítico, a gente entra agora no início da curva desse momento crítico, e a gente torce para que esse hospital de campanha seja erguido o mais rápido possível, com toda a infraestrutura do governo do estado, para que nós possamos deixar o Raul Sertã para as demandas do dia a dia, né? Que não envolvam aí o Covid-19, e também para que não haja, dentro do próprio Raul Sertã, uma possibilidade de contaminação dos demais pacientes com aqueles que, porventura, virem a contrair esse vírus aí que está assombrando o mundo inteiro, né? Então, a iniciativa é importantíssima, a gente entende e agradece aí a toda a parte do Estado que se movimentou para fazer isso, o apoio aqui do município, enfim, todos os envolvidos nessa questão de trazer para a região esse hospital de campanha, e principalmente no sentido que vai funcionar de porta fechada, né? Ele não vai ser um hospital de porta aberta, ali mesmo só esses casos já identificados que serão trazidos de outras unidades, né, diretamente para esse hospital. Vai ser muito importante para a nossa região. O vereador também falou sobre os decretos municipais de auxílio para a compra de gás e alimentação. Outro assunto importante também é essa possibilidade aí que o prefeito Renato Bravo, através de decreto, ele está iniciando as tratativas para poder comprar aí cestas básicas, gás GLP aí para as pessoas aí, os alunos, na verdade, né, da educação pública, e também para o pessoal aí da assistência social. É uma forma do governante poder levar, nesse momento de dificuldade, aí, um alento a essas pessoas que estão vivendo um momento de muita dificuldade. Muitas delas, a gente sabe que já, né, devido à crise que o país enfrenta, já não vinham trabalhando e tinham na escola, principalmente aí nas creches, a única oportunidade de alimentação para as crianças, e nesse momento que as crianças estão em casa, acaba que dificulta muito para essas pessoas, sobretudo porque elas não estão trabalhando. Então, é uma medida sensata, é uma medida daquele que está pensando na população mais carente, e tem todo o nosso apoio, e a gente torce para que isso ocorra aí, os trâmites aconteçam o mais rápido possível, porque quem tem fome tem pressa. Então, essas ações têm que chegar mais rápido aí. Ele também deu sua opinião sobre o decreto do fechamento do comércio. O governo do estado, ele baixou um decreto proibindo, né, o comércio em si de funcionar, com exceção
daqueles órgãos que trabalham com mercadorias aí, com produtos essenciais, né, para a vida. Isso, a gente entende isso pelo lado da questão da aglomeração das pessoas, mas por outro lado, da parte financeira, da parte econômica dessas famílias, é muito difícil, é muito complicado. Haja vista aí, está inviabilizando as pessoas de levar o sustento para sua casa, né? A gente sabe que o momento é crítico, a gente sabe que o momento ele clama por medidas duras, não dá para fazer política nesse momento, né? De escolher um lado simplesmente porque tem dois lados e pronto. O que eu tenho visto aí acontecer aí no país em algumas situações, não dá, a gente tem que manter o equilíbrio, né? É o equilíbrio desde a questão do isolamento, bem como do funcionamento do dia a dia, do trabalho, enfim. Eu tenho uma visão de que poderia sim funcionar o comércio de forma ampla e restrita, mas com algumas medidas de prevenção, como por exemplo, não deixar a loja aberta, deixar com aquela fita isolando, né? Abra uma porta apenas, faça uma escala de trabalho internamente com os funcionários e com isso o comércio ele não fica tão prejudicado, né? E também não se prejudica tanto o isolamento social. Porém, é uma opinião minha, enquanto vereador e cidadão, eu não tenho poder de determinar isso, né? Aqui na cidade, o prefeito ele segue o decreto estadual, não adianta que ele aqui editar um decreto abrindo tudo e se o Estado manda fechar. O Estado se sobrepõe à determinação municipal. Então a gente está acompanhando aí passo a passo e torcendo para que essas medidas aí avancem no sentido de a gente chegar ao equilíbrio, né? O vereador Cristiano Guenin também comentou sobre a fiscalização dos cumprimentos dos decretos. O Legislativo Municipal ele tem acompanhado de perto aí, enquanto poder constituído, todas as ações aí do Executivo. A gente ainda não teve nenhum tipo de projeto específico para votar. Todas as ações importantes foram definidas pelo Executivo, pelo prefeito, através de decreto, que é um ato pessoal dele, né? Mas a casa em si, através dos seus vereadores, estão em alerta, em prontidão. Eu tenho acompanhado diversos vereadores prestando auxílio aí na população de forma geral, né? Eu também tenho feito isso. E a gente também trabalha com muita cautela, Denis, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Então, qualquer tipo de ação que possa ser feita pelo vereador, por vezes a pessoa que trabalha para o mal entende de uma forma equivocada, né? Então, assim, eu particularmente tenho feito tudo que eu posso para atender as pessoas aí mais necessitadas nesse momento, seja com auxílio aí de informações, auxílio material em algumas outras questões, mas trabalhando mesmo com o pé no chão, pedindo a Papai do Céu para que isso passe o mais rápido possível aí do nosso planeta, em especial da nossa cidade, que a gente possa retomar aí a vida o mais rápido possível, né? O presidente Alexandre Cruz, ele tem implementado aí as sessões virtuais para a gente poder votar matérias importantes, para não paralisar em si o trabalho do Legislativo, e eu tenho certeza que a Câmara Municipal, juntamente com os demais poderes, está aí de mãos dadas aí para apoiar a população naquilo que precisa. Da mesma forma, a gente parabeniza, né, o poder público, em especial a Guarda Municipal, o setor de posturas, juntamente aí com a Polícia Militar, com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros trabalhou junto, né, que estão fazendo uma grande vistoria na cidade e um trabalho mais de conscientização do que de repressão, porque exigir, reprimir num momento de muita dificuldade, onde que por vezes as pessoas não têm condição de levar o básico para sua casa, seria até uma medida muito ruim. Mas o trabalho de conscientização, a palavra é essa, conscientização, e os órgãos municipais, eles estão de parabéns, bem como aí os órgãos do governo do estado que atuaram junto, as forças militares, no sentido dessa fiscalização. A nossa equipe também conversou com o vereador Zezinho do Caminhão do PSB, que diz estar seguindo à risca todas as orientações do Ministério da Saúde.
Desde que foi decretado o isolamento social, eu estou seguindo ele a rigor. Até porque isso não é uma exclusividade de Nova Friburgo. Isso está acontecendo no país todo, está acontecendo no mundo todo, né? Recomendado por profissionais da área. Cientista, médicos, enfermeiros, todo esse pessoal que compõe o sistema de saúde no mundo, né, sugere, né, que nós façamos isso, né, para contribuir e se preservar da contaminação do coronavírus. E no meu caso possui um motivo ainda especial, porque vai fazer 2 anos que eu passei por uma cirurgia de grande porte. Então eu estou naquele grupo de alto risco. Tanto é que já saiu uma tabela, né, dos óbitos, né, quem são as pessoas que mais têm vindo a óbito a partir da contaminação. São as pessoas que têm problema de coração. Então eu estou nesse grupo vulnerável. Então, diante desse quadro, né, diante de tudo que eu passei, então por precaução, proteção a mim mesmo, eu estou tendo essa conduta, né, de ficar em casa, né, sem sair para lugar nenhum, nem aqui aos comércios pertinho. Eu não saio de forma alguma, a não ser se for um caso de extrema necessidade. Do contrário, eu vou seguir essas recomendações por esses profissionais. O vereador Zezinho do Caminhão aproveitou para dizer como estão sendo feitos os trabalhos em seu gabinete. Em nenhum momento eu deixei de trabalhar. Trouxe uma farta documentação, que eu costumava fazer isso lá, né, no gabinete, né, acompanhado dos meus assessores. Eu trouxe ele para minha casa, né, eu fiz do meu quarto um escritório, o meu gabinete. Então aquilo que está sendo possível resolver por telefone, né, por e-mail, a gente está fazendo. Eu tenho acionado meus assessores, né, principalmente a minha assessora jurídica, ela tem trabalhado muito, né, nós estendemos muito a mão na questão de cadastrar as pessoas, né, em relação a esse benefício de R$600 do governo federal. Muitas pessoas com dificuldade. Então a minha assessora jurídica, ela tem feito muito isso. Ela treinou um outro assessor meu também, que tem ido às casas das pessoas que têm essa dificuldade. Então a gente tem trabalhado, né, muitas coisas têm sido resolvidas, né, tem tido os encaminhamentos dentro da minha função parlamentar, só que eu estou trabalhando no silêncio, no anonimato. Em nenhum momento eu vou aproveitar uma tempestade dessa, né, uma dificuldade gigantesca que está mundo afora, para tirar um proveito, uma projeção política. Então não é o momento de ninguém aparecer politicamente. Não se pode provocar um benefício com uma mão, estender com uma mão, e do outro lado com um celular na outra mão, filmando para mostrar para a população, para a sociedade que está fazendo. Grande parte das pessoas que fazem isso tem pretensões políticas, né? Então não é o momento, esse não é o melhor caminho na minha avaliação. O vereador disse ainda como vê a situação dos empregos nessa pandemia e de como proteger os empregos a fim de evitar demissões em massa. A gente sabe que vem uma recessão muito grande, né? Isso é mundial e nós vamos ser atingidos em cheio aqui. Então muitas pessoas, né, tendem a perder o emprego, muitas já começaram a perder, tanto que eu já fui procurado por várias pessoas, né, desesperadas pedindo ajuda. Então isso é inevitável. As empresas, elas não aguentam esse tempo todo parado. A carga tributária é muito pesada em relação aos impostos, né, que essas empresas pagam, né, aos governos, tanto municipal, estadual e federal, e ela não vai suportar esse período parado, né, porque a despesa é grande por demais. E a gente sabe que a gente vai entrar num caos social. Né, a possibilidade da gente ingressar com um número muito grande de pessoas na linha, quer dizer, na linha abaixo da pobreza, ela está, né, surgindo com essa possibilidade. Há caminhos de poder proteger os empregos, né, e proteger as empresas para que elas não fechem as portas de vez, que elas não abram falência e elas continuem mantendo vivo a questão social desse país. Uma das coisas mais importantes das empresas é a geração de emprego. E aí precisa que o município,
que o governo do estado, que o governo federal puxe a responsabilidade, né, de intervir diretamente com benefícios, né, diminuindo a carga tributária, oferecendo benefícios, né, e recursos. Isso o governo federal ele tem de sobra. Nós temos ali as nossas reservas do Tesouro Nacional, né, que praticamente são intocáveis, elas praticamente não são usadas, né, e pode, né, de algum caminho beneficiar essas empresas, não dar o dinheiro diretamente para eles, mas buscar caminhos, né, que fazer que esses recursos cheguem a essas empresas para elas se manterem estabilizadas durante esse período e lá na frente ela venha ressarcir, né, os nossos governos. Eu posso citar um exemplo claro aqui. O dólar. Quando o dólar dispara no mercado e ele vai mexer, né, com a nossa economia, vai alterar a nossa inflação, o que o governo imediatamente faz? Ele solta valores vultuosos desses dólares no mercado, né, para dar o equilíbrio, para conter, né, aquele aumento exagerado. Então, o governo federal, principalmente, ele tem essas reservas, né, que pode, nesse momento, nós estamos vivendo um momento de calamidade pública, né, vai ter todos os entendimentos, embasamentos jurídicos, né, para que se use esse dinheiro, que é um dinheiro público, as empresas privadas, como eu já falei, né, citei antes, não é dar esse dinheiro a essas empresas, mas arrumar de uma forma que elas se estabilizem durante esse período e mais lá na frente o governo, tanto estadual, federal, municipal, né, tenha isso de volta, né, já com as empresas equilibradas, estabilizadas, né, e sem virar o caos total, né, tanto da perda de empregos como o fechamento dessas empresas. Ele também destacou a importância da implantação das sessões virtuais. Em relação às sessões virtuais, eu achei muito positivo, porque o momento, né, da questão do isolamento social, não dá para que nós nos aglomeramos, né, dentro de uma Câmara de Vereadores. Logo no plenário são 21, fora os assessores, né, que acompanham, funcionários da secretaria. Também seriam estímulos algumas pessoas, né, que não vão muito, mas algumas pessoas costumam ir no plenário para estar acompanhando essas sessões. Então seria um estímulo para que elas fossem. Ou até que outras que não compareçam, né, arranjasse isso como um motivo, né, para poder fazer o deslocamento de suas casas até o nosso plenário. Então isso mostra, né, uma responsabilidade da Câmara, né, que as sessões vão continuar acontecendo, né, dentro da regra estabelecida pelo presidente, né, do seu decreto. Houve um decreto na questão de uma excepcionalidade, mas eu vejo como positivo que a gente, né, isso está sendo adotado, né, na Câmara dos Deputados Federais, no Senado, na LERJ, em outras câmaras já estão acontecendo, e a tecnologia ela é feita para isso, né, ela é necessária, ela é para ser disponibilizada, ser usada na hora, né, de um momento como esse. Então, na minha avaliação, hoje nós fizemos o primeiro treinamento, né, e eu vejo com bons olhos, de maneira positiva, que nós não deixaremos de estar votando, né, matérias, projetos de interesse público em razão da gente estar isolado, né, nas nossas casas. E para terminarmos essa entrevista, o vereador Zezinho do Caminhão avaliou a estrutura da nossa saúde para atender às atuais demandas do coronavírus e também avaliou a construção do hospital de campanha. Em relação à estrutura do nosso município, da nossa saúde, para atender às demandas do coronavírus, qualquer um que conhece a nossa saúde, né, que conhece a nossa realidade, sabe que ela não tem condições. Nós temos poucos respiradores, né, equipamento essencial, né, para recuperar as pessoas quando ele chega num quadro grave. Então, nós sabemos que a nossa estrutura ela não está preparada. Então, o nosso maior trabalho que nós temos que fazer é exatamente nos prevenir, para que a gente não tenha que chegar dentro do hospital. Chegar no hospital só aqueles casos mesmo, né, que extrapolou, que são os extremos.
Porque se houver uma necessidade de um grupo grande de pessoas serem atendidos no Hospital Raul Sertã, dentro dos nossos setores da saúde, vai ser igual em muitos casos que estão fazendo o mundo afora, aonde estão escolhendo quem é que vai viver e aqueles que vão ficar abandonados à própria sorte. O nosso município não comporta de maneira alguma um atendimento, digamos, em massa, diante da situação, da falta de prioridade, da falta de investimento, dos problemas que nós enfrentamos, principalmente nesses últimos 3 anos e pouco do atual governo. A construção de um hospital de campanha, né, qualquer coisa que venha em relação à saúde, ele é positivo, eu avalio como positivo, né, e nós estamos vivendo um momento muito difícil, né, como eu citei, né, o Raul Sertã ele não comporta hoje por falta de equipamento, né, falta inclusive de material humano, né, profissionais da área de saúde, a gente tem essa carência e então de qualquer forma esse hospital é bem-vindo. Só que ele é só pelo período, né, de combate ao coronavírus, quer dizer, é uma coisa que não vai ficar. Então, na minha avaliação, né, é um valor significativo, é um valor alto, eu não sei qual é o valor, mas eu sei que ele é alto, né, nós teríamos, né, um benefício que ele poderia, digamos, continuar, se perpetuar dentro do hospital, né, esses valores sendo investidos diretamente dentro do Hospital Raul Sertã. Nós temos espaço lá, grandes que nem foram terminados, alas grandes, né, que poderiam ser investido um valor reservado a essas áreas, né, para esse momento do combate, do atendimento às pessoas, porventura que vier se contaminar, né, nesse atendimento. Quando terminasse, né, essa epidemia, né, isso voltasse à normalidade, a gente teria esse espaço, né, com os equipamentos, né, em condições, né, de ter a sua continuidade de uso. Até porque o Hospital Raul Sertã não é um hospital, né, só do município de Nova Friburgo, é um hospital regional, atende muitas pessoas de fora, então ele está sempre lotado. Então talvez fosse um momento oportuno de pegar esses valores que serão investidos nesse hospital de campanha que está sendo construído ali, indo para Conselheiro, né, e a gente usar, em vez dele ser temporário, esses valores que são gastos, esses equipamentos que ali estarão, ele poderia ser permanente, né, se tivesse essa avaliação, né, de fazer todo esse investimento dentro do Hospital Raul Sertã, porque espaço físico é que não falta dentro daquele hospital. Então, talvez se tivesse pensado dessa forma, seria o ideal. E mais uma vez, o vereador Dr. Luiz Fernando, do PROS, traz algumas recomendações sobre as precauções para o novo coronavírus. Nós temos que todos nós friburguenses, todos nós brasileiros, nos unirmos, fazermos um sacrifício dessa quarentena para evitar a disseminação do vírus, porque é de um contágio muito rápido e muito fácil. Mas as pessoas de casa não precisam entrar em pânico. As pessoas elas têm que entender o seguinte, que a higiene pessoal é fundamental, lavar bem as mãos de forma adequada, evitar contato com pessoas e aglomerações, ou seja, ficar em casa realmente nessa quarentena. É de muito importante vocês entenderem que não pode empurrar o Sertã só por um espirro ou uma tosse, porque lá vai ter muita gente que possa estar contaminada ou não, e pode assim contaminar várias pessoas, pode ser um foco de contaminação que vai fazer uma aglomeração no hospital. Então só deve empurrar o Sertã pessoas com dificuldade respiratória e com febre muito alta ou com sintomas mais fortes da doença. O governo municipal tem que fazer medidas epidemiológicas, medidas com vigilância sanitária para rastrear esses doentes em casa, cuidar deles em casa. A maior gravidade dessa doença são com os idosos. Então nós temos que ter carinho do nosso vovô, nossa vovó, nosso pai, nossa mãe e protegê-los eles. O jovem tem que entender que ele é de uma classe que a doença não tem muita mortalidade, mas porém ele transmite a doença. Isso pode atingir a família dele em cheio. Então peço a vocês, com sacrifício, a gente vai superar essa luta. Mas para isso depende de todos nós.
E na última sessão ordinária, realizada no dia 2 de abril, foi instituído o método de deliberação remota, permitindo a discussão e a votação de matérias urgentes por meio digital. Na tarde dessa segunda-feira, foi realizado um teste da sessão virtual, onde alguns vereadores se pronunciaram. A sociedade tem cobrado muito a posição da Câmara nesse sentido. Então, pelo menos que a gente faça essas sessões para que ela vá de encontro à sociedade, de um modo geral, via redes sociais, como você mesmo falou, via TV, a rádio também falou que pode colaborar e botar alguns tópicos para serem ouvidos. Então, acho que é importante, até para mostrar a nossa posição, que nós não estamos parados, que a Câmara tem trabalhado, que os vereadores têm trabalhado, os assessores têm trabalhado. Prova disso, eu tenho vindo aqui diariamente, tenho visto o movimento, então ninguém está parado. O Hélito falou muito bem. Então, é um momento importante para nós marcarmos, né, a nossa posição de fiscalização, né, e mostrar que o papel principal da Câmara, que é legislar e fiscalizar, nós vamos fazê-lo, mesmo que seja aí, nesse momento agora, via remota, mas que a Câmara vai estar agindo dessa forma. Eu queria, primeiramente, parabenizar a nossa Câmara Municipal por ter sido informatizada. Nesse momento difícil de quarentena, estamos nos preparando para as nossas sessões virtuais aqui na Casa Legislativa. Então, os parabéns a toda a parte da comunicação da Câmara, a presidência, né, na pessoa do nosso presidente Alexandre, né, porque mesmo parece impossível, né? Estou aqui em Salinas, com certeza o Márcio também está em Salinas, então dá para a gente trabalhar, né, à distância e isso é muito legal. Então, só queria cumprimentar a todos da comunicação e ao presidente aí. Eu quero dizer para vocês, parabenizar, né, a todos, porque se a gente for parar para pensar, 30 dias atrás, se alguém falasse que nós íamos ter reunião virtual, acho que poderíamos chamar que todo mundo estava ficando louco, né? E de uma hora para outra, tudo mudou tanto nas nossas vidas. E dizer parabéns, presidente, pela tua conduta, parabéns a todos da comunicação, e falar para vocês, vereadores, vereadora Nazaré Catarina, que eu estou com muita saudade de vocês. E que, assim, hoje, eu não sei porquê, mas hoje eu estou me sentindo tão cansada e triste, mas eu sei que tudo isso vai passar. Mas eu não sei por que eu estou assim hoje. E quero que vocês recebam meu abraço de longe. Eu estou sentindo muita falta dos abraços, mas muita. E fiquei feliz com a fala do vereador Wellington, né? Que bom que estamos todos com saúde, que as nossas famílias têm saúde, e que eu quero pedir para nós, para cada um de vocês, né? Que Deus nos proteja e que nos dê muita saúde. E que em breve nós possamos estar fazendo essa reunião de pertinho, e nos abraçando, que até das brigas eu estou sentindo falta. E ainda nessa sessão virtual, o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Cruz, falou sobre as questões das finanças da Câmara Municipal. Bom, a casa já está fazendo, o seu Carlos, inclusive, está reunido agora desde manhã, ele tá lá agindo essas coisas da questão financeira da casa. Os carros estão parados, a economia, esse mês passado, já vai ser uma economia muito grande. Nós vamos ver em conjunto de que forma vários vereadores, logo quando começou, um cachorro latindo aí. É o meu. Quando começou a pandemia, alguns vereadores haviam pedido de várias formas que a gente comprasse ambulância ou fizesse outro tipo de coisas e a gente não tinha, naquele momento, essa possibilidade. Mas eu acho que agora é o entendimento de todos deixarem de lado as vaidades políticas, as funções partidárias, e nós nos reunirmos, mesmo que seja via remoto, e decidirmos com essas economias, como você falou muito bem, a gente não sabe o que vai vir pela frente. Talvez até o próprio repasse ele possa ser diminuído. A casa está fazendo o dever de casa e vai continuar fazendo, Nani. Agora, nós temos ainda... Fechar o microfone que não vaza. Nós temos ainda a chance de ajudar em alguma coisa assim, obviamente. Eu tenho certeza que todos os vereadores estão fazendo, não estão divulgando, mas estão fazendo no seu dia a dia, ajudando a sociedade de alguma forma. Mas nós falando num pacote, como Câmara Municipal, seu Carlos já está fazendo lá as contas e nós vamos agir sim.
Agora, nós só precisamos ter esse sentido. Essa semana chegou um documento da Prefeitura que o doutor Rodrigo já viu que ele estava errado. Nós já pedimos para retornar, fazer de maneira, se eu estiver errado, aí, doutor Rodrigo me corrija, né? E a gente vai agir sim dessa forma. Você pode ter a certeza, e o presidente vai estar claramente dando todas as explicações à sociedade, aos órgãos competentes, daquilo que a Câmara está fazendo. Nós não vamos, em momento algum, mesmo em momento de pandemia, mesmo no momento difícil, mesmo que seja via remoto, nós vamos estar respondendo à sociedade e os órgãos competentes a nossa posição da Câmara. Nós não estamos inertes nesse momento e vamos trabalhar em conjunto em função de todos. O procurador da Câmara, doutor Rodrigo Ascoli, explicou sobre o que pode ser votado de forma remota. Quando se está diante de uma situação de emergência, né, declarada, isso tudo, isso às vezes passa e você tem autorização para votar e fazer esse tipo de medidas, né? Em situação de emergência, aquela regra que tem na legislação eleitoral tem essas exceções. Com certeza o Ministério Público fez aquela recomendação com base na lei, mas não trouxe aqui a cabo as questões relacionadas às exceções, que quando estamos em situação de calamidade pública, essa situação enquadradas, a gente pode deliberar e o governo pode. É claro que, às vezes, esses benefícios, principalmente esses programas, né, para atender essa necessidade, advêm do Poder Executivo. E aí nós vamos fazer uma análise de caso a caso, sem dúvida, para poder fazer essa votação. Não é por conta que a legislação veda nesse período, mas ela também fez isso de forma genérica. E a lei tem um prazo anterior de 3 meses, que não pode. A gente nem está nesse prazo ainda, e dependendo da situação de calamidade, a gente pode fazer esse tipo de votação. Mas a gente vai olhar caso a caso, a gente senta e faz essa análise. E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.